Lá vamos dar continuidade, ok, à nossa lista de exercícios do primeiro ano, ok, falando sobre mudança de estado físico. E a nossa quarta questão, tá, dando continuidade à atividade, diz o seguinte: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas dessas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera, ok? A transformação mencionada no texto é A. Perceba que eu estou aqui, a mudança, ok? A mudança do estado líquido, fazendo com que ela suba para a atmosfera. Para que ela suba na atmosfera, ela vai precisar ir no estado líquido, absorver energia e ir para um estado gasoso. Nós chamamos esse processo, essa transformação de evaporação. Então vamos ver aqui as alternativas, onde tem fusão. No caso, fusão seria o derretimento. Essa daqui não seria o item correto, ok? Liquefação é quando nós falamos do estado líquido ou do estado gasoso para o líquido, só que no texto da questão 4 nós estamos dizendo que é do líquido para o gasoso. Então, a alternativa B não estaria correta. E a nossa evaporação, ok, seria o item correto. Solidificação não é, porque é do estado líquido para o sólido, e condensação seria a mesma coisa de liquefação. Ok? Então, a resposta correta da quarta questão seria o item C. Nossa quinta e última questão, tá? Diz o seguinte, isso aqui agora é uma interpretação de gráficos, tá? O gráfico a seguir representa a curva de aquecimento de uma substância a pressão constante de 1 atm. Esse 1 atm seria ao nível do mar, que eu tinha explicado no vídeo anterior, ok? Então, ele segue aqui o padrão, a água está normal, a temperatura de 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição dela. Comportamento normal. Pede-se: quais são os estados físicos dessas substâncias indicadas pelas letras A, C e E? Tá? Vamos só entender uma coisa, pessoal. O gráfico de mudança de estado, ok? Aqui no caso seria a temperatura e o caso aqui seria o tempo em que ela sofre essa transformação. Toda vida que vocês virem uma pausa nesse crescimento, ok? E essa outra, eu não vou dizer pausa, tá? Esse crescimento aqui um pouco mais acentuado. Quer dizer o quê? Aqui eu estou passando por um ponto de fusão e aqui eu estou passando pelo ponto que nós chamamos de ebulição, tá? Pronto. Qualquer ponto antes do ponto de fusão quer dizer que essa substância está no estado sólido. Qualquer ponto do gráfico, ok? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, desde que ele tenha ultrapassado o ponto de fusão e não tenha ultrapassado o ponto de ebulição, eu estou dizendo que ele está na fase líquida, ok? E qualquer ponto que tenha ultrapassado o ponto de ebulição, ok? Dizemos que ele está na fase gasosa. Então, a alternativa A, no caso a pergunta A, diz: quais são os estados físicos dessas substâncias indicadas pelas letras A, C e E, ok? Então, na A, nós teremos o estado sólido. Na C, nós teremos líquido. E na E, ok? Na letra E, nós teremos o estado gasoso.
ok? A B diz o seguinte: explique o fenômeno que ocorre na região indicada pela letra D. Perceba que nós colocamos aqui processo de ebulição. O que é o processo de ebulição? É a passagem, ok, do estado líquido para o estado gasoso. Aqui nós temos as duas fases. Nós temos o líquido mais gasoso ao mesmo tempo, ok? Eu tenho água, só que ao mesmo tempo eu tenho vapor d'água nesse momento. A partir desse ponto aqui, tudo isso aqui é apenas gás, não existindo mais nenhum tipo de líquido, ok? Na nossa terceira pergunta, diz o seguinte: qual é o ponto de ebulição dessa substância em graus Celsius? Perceba que o ponto de ebulição dela é bem definido, tá? E ele está apontando para a casa de 30 graus Celsius. Então, qual é o ponto de ebulição em graus Celsius? Seria de 30 graus, ok? E a nossa última pergunta seria: qual é o intervalo de temperatura em graus Celsius no qual estará o ponto de fusão dessa substância? Eu quero só que vocês entendam uma pequena situação. O que é o gráfico de uma substância pura e o que é o gráfico de uma mistura, tá? Esse aqui é o gráfico de uma substância pura. Perceba que o ponto de ebulição e o ponto de fusão de uma substância pura, ele é bem definido. Se você perguntar qual é o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Qual é o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Por que você responde isso com tanta segurança? Porque a pressão de 1 atm e a água estando pura, ok? O ponto de ebulição dela vai ser de 100 graus Celsius e o ponto de fusão 0 graus Celsius. Só que perceba que quando eu tenho uma solução ou uma mistura, eu tenho dois pontos de fusões, ok? Um onde ele vai começar e o ponto onde ele vai terminar não é o mesmo, ok? E eu tenho o ponto de ebulição e eu tenho outro ponto de ebulição, ok? Então, entenda o seguinte: na nossa questão, perceba que eu tenho o ponto de ebulição bem definido, só que no ponto de fusão eu tenho um intervalo de temperatura. Ele está pedindo qual é o intervalo de temperatura em graus Celsius no qual estará o ponto de fusão dessa substância, ok? Você vai colocar, ok, entre 15 e 20 graus Celsius, ok? Que é exatamente essa escala aqui, ó. A 15 graus Celsius ele está derretendo, a 16, a 17, a 18, a 19, ele ainda está derretendo. E quando chega a 20 graus Celsius, é o ponto máximo em que ele está derretendo e agora só vai haver a fase líquida, ok? Pois bem, pessoal, a gente terminou nossa atividade, ok? Depois, próxima semana, creio eu, já esteja mandando outras atividades para vocês e teremos mais vídeos aqui com essas correções, ok? Valeu, bons estudos a todos.